Olá, saudações trabalhistas, a você que nos acompanha aqui pela Rádio Legalidade. Dizer da nossa alegria, da nossa satisfação de estarmos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Legalidade grandes lideranças, né, com conhecimento expressivo na questão urbana. Quero registrar aqui a presença do professor José Carlos Racier, coordenador do Centro de Gestores Trabalhistas do PDT. Também presente aqui nos estúdios da rádio, o professor José Chaides, professor, doutor também em urbanismo, e com a ilustre também participação por videoconferência da nossa grande liderança, Dr. Manuel Dias, presidente da Fundação Leonel Brizola, Alberto Pasqualini, que também participará desta importante entrevista, né, que hoje, então, para falarmos sobre Estatuto das Cidades e Plano Diretor. De antemão, quero passar a palavra para o doutor Manuel Dias para fazer as suas colocações iniciais, a sua contextualização. Com a palavra, doutor Manuel. Eu queria saudar o professor José Carlos Garcia, professor José Chaire, essa figura excepcional que tem nos dado um auxílio enorme. O nosso Deus no Congresso está dando permanentemente para melhorar a qualidade dos nossos projetos. E saudar aí o nosso Alan Croce também, que é o nosso diretor da Rádio Legalidade. Esse instrumento importante para auxiliar na formação de quadros, na construção de um partido democrático, popular e socialista. Hoje a reunião ela trata do Estatuto das pequenas cidades. Nós ainda ontem fizemos uma reunião, quando iniciamos o projeto de preparação com o companheiro Luiz Fabiano Zanata, prefeito de Barra do Jacaré, e todo o seu corpo auxiliar, onde deliberamos que vamos investir, especialmente nas pequenas e médias cidades, a fim de que eles possam desenvolver ações, programas e projetos que façam a diferença na gestão pública, de uma gestão trabalhista, democrática, que priorize os nossos programas partidários. E deles, o maior projeto é o do STIEP, da Escola de Tempo Integral. Então, eu queria, para abrir essa aula do professor, dizer a vocês da satisfação de que a universidade, através da Rádio Legalidade, junto com todas as secretarias da Fundação, possa oferecer condições aos nossos prefeitos, prefeitas, vice-prefeitos, vice-prefeitas e vereadores, a fim de que eles possam desenvolver um mandato comprometido com o programa partidário e comprometido com as grandes transformações. Então, eu queria passar a palavra para o professor José Carlos Garcia, a fim de que ele dê andamento à nossa reunião. Muito obrigado, doutor Manuel Dias. Uma saudação especial ao Alan Croce, que é o nosso diretor da Rádio Legalidade, nosso convidado especial desse dia aqui em Brasília, na sede da Fundação Leonel Brizola, Alberto Pasqualini, professor José Chaides, especialista na área de urbanismo, reconhecido nacionalmente pela sua competência, seriedade no seu trabalho. Nós vamos gravar a nossa primeira aula de 2025, tratando exatamente deste tema, já sinalizado pelo Dr. Manuel Dias, que se refere à implantação do Estatuto das Cidades ou à sua revisão em municípios com até 50 mil habitantes. Cerca de 75% dos municípios que serão administrados pelos trabalhistas a partir de 2025 têm população de até 50 mil habitantes. Então, nós estamos dialogando exatamente com gestores que têm a grande tarefa de implementarem políticas públicas, inclusive aquelas de âmbito territorial, e é uma grande satisfação receber aqui o professor José Chaides. Então, vamos dar início à sua apresentação, à sua saudação inicial aos nossos ouvintes da Rádio Legalidade. Muito obrigado, professor José Racier, a quem eu agradeço toda essa construção para poder estar aqui, depois de tantas
conversas aí durante o período eleitoral, sua presença no circuito trabalhista lá em Bauru, na região, foi muito importante. Agradeço ao Dr. Manuel Dias por essa oportunidade de estar aqui, de ter estado aqui no Congresso, as ajudas que nós tivemos do partido lá para concorrer de uma forma importante contra um bolsonarismo que tem lá na região, e saímos mais fortes do que antes. Ao Alan, aqui que está nos entrevistando, e falar do Estatuto da Cidade para mim vai ser um prazer muito grande, porque eu trabalho com planejamento urbano desde 1985 na universidade pública, no caso a Unesp, lá em Bauru, e desde então a gente vem trabalhando com os instrumentos de planejamento urbano, os instrumentos jurídicos, urbanísticos, né? A história desses instrumentos ao longo do Brasil, e até chegar no Estatuto da Cidade, de 2001, e depois fazê-lo acontecer, o que não é muito simples e que, infelizmente, as cidades, no geral, têm deixado de lado, o que é um prejuízo muito grande. Nós vamos conversar sobre isso aqui, mas eu queria pontuar, Dr. Manuel Dias, e até em sua homenagem ao PDT, e o senhor é uma referência para nós, muito importante, que o Estatuto da Cidade ele tem a sua origem num marco que todos os estudiosos dessa legislação citam um encontro que teve em 1963 no hotel em Petrópolis, Quitandinha, onde se falou pela primeira vez no Brasil de reforma urbana, no contexto das reformas de base do João Goulart. E então, na origem, as grandes necessidades territoriais, especialmente ligadas à habitação social, infraestrutura, saneamento, mobilidade urbana, regularização fundiária, abrigar aquele contingente de pessoas que saíam do campo e chegavam na cidade e que não encontravam aquelas condições, tudo isso já estava nos pressupostos em 63. Depois a gente pode estender um pouquinho, a ditadura impede isso acontecer, piora as nossas condições das cidades, tudo que nós aprendemos de urbanismo, do que foi de bom, do desenho urbano das nossas cidades, desde os portugueses até a modernidade, isso é colocado por terra, e nós temos um urbanismo fragmentado no Brasil todo, o espaço público sendo colocado na periferia da importância que ele deveria ter, e fortalecendo os loteamentos privados, a especulação imobiliária, e os pobres cada vez piores dentro dessa situação, e são os movimentos sociais que ao longo desse período, mesmo da ditadura, que vai reconquistar parte, e que ainda não se concretizou, de recolocar aquelas diretrizes, primeiro na lei de 79, de loteamentos, primeira lei de loteamentos do Brasil, e depois o próprio Estatuto da Cidade, que é uma peça linda do ponto de vista jurídico e urbanístico, mas que vem sofrendo como eu já disse, essa necessidade de implantação nos nossos municípios. E especialmente os municípios pequenos e médios, onde a questão da sustentabilidade é possível, nós podemos fortalecer, e eu me sinto um privilegiado porque acabei, pela Universidade Pública, Unesp, em São Paulo, podendo trabalhar com cerca de 30 dessas cidades, em termos de pesquisa científica, em termos de criar metodologias de planejamento participativo, de desenvolver metodologias de como regulamentar aquele conjunto daqueles instrumentos que tem uns nomes, uns palavrões, que depois a gente vai poder falar de alguns deles, como outorga onerosa, transferência de direito de construir, consórcio imobiliário e assim por diante, mas que na prática os municípios não têm sabido implantar. E é uma pena, porque a principal condição que esse instrumento traz para os gestores, para a sociedade, é economia de recursos. Vocês vão ver que, se bem feito, se faz muito mais urbanismo e urbanização
com menor quantidade de recurso, se bem aplicado. E a gente vai poder desenvolver sobre isso. Tá certo. O PDT, né, professor Acier, tem essa característica de qualificar os seus gestores. E o próprio Centro de Formação dos Gestores Trabalhistas tem essa função de dar esse suporte. E planejamento urbano é de extrema importância, né? Qualidade de vida. Eu fui vereador lá no Rio Grande do Sul, 16 anos, e então atuando local, a gente vê as demandas, as reivindicações da população na questão de mobilidade urbana, de planejamento para a questão ambiental, enfim. Isso, com certeza, o Centro de Gestores Trabalhistas está preparado para auxiliar nessas gestões, principalmente para implantar, né, esse estatuto. Como que o centro está atuando nesse sentido? É muito importante a sua pergunta, porque nos permite apresentar o que estaremos fazendo a partir de 2025 no que se refere à disponibilização de conteúdos, à assistência técnica aos gestores trabalhistas. E no que se refere ao Estatuto das Cidades, eu quero complementar a fala inicial do professor Gessaí, dizendo que o Estatuto das Cidades, a Lei 10.257 de 2001, que vem a ser a primeira legislação no âmbito nacional, instituída pela criação do Ministério das Cidades, que não havia, e tendo como primeiro-ministro Olívio Dutra, ex-governador do Rio Grande do Sul, ex-prefeito de Porto Alegre, pensa a cidade sob o ponto de vista não só territorial, físico, geográfico, mas do ponto de vista social, econômico, ambiental, humano. Então, esse direito social à cidade significa também um direito que se expressa num conjunto de outros direitos de cidadania. E a sua pergunta é muito apropriada, porque o que nós vamos fazer a partir de agora é disponibilizar esse conteúdo, que será gravado no dia de hoje, com a minha coordenação e com a exposição muito qualificada do professor José Saídes, e depois nos circuitos trabalhistas nós vamos disponibilizar muito futuramente, em breve, nós vamos disponibilizar uma cartilha para os nossos gestores trabalhistas de como implementar em todas as suas etapas o Estatuto da Cidade. Por que razão? É regra, consta num dos artigos da Lei 10.257, que é o Estatuto das Cidades, que a cada 10 anos os planos diretores urbanos precisam ser revistos. Então, a maioria dos municípios brasileiros, independente do seu porte, precisa rever. Outro aspecto é que, diante desta calamidade climática, muitos municípios precisam reordenar suas políticas públicas territoriais. Então, eu aproveito a sua pergunta para reconduzir a fala ao professor Gessaí para que ele nos aborde um pouco essa etapa inicial. Qual o primeiro passo para rever ou implantar o Estatuto das Cidades num pequeno ou médio município? A lei do Estatuto da Cidade, para ser implementada, ela precisa estar aprovada no município. E para ela ser aprovada, você tem que ter o plano diretor municipal. Não é só urbano, mas também o rural. E para fazer isso, existe um processo, né? As cidades que já têm, a primeira leva de planos daquele momento lá do Olívio Dutra, foram cerca de mais de 1.500 planos diretores pelo Brasil afora, dizia que todos os municípios acima de 20 mil habitantes era obrigatório ter o plano diretor. Por isso que teve uma quantidade muito grande de planos sendo feitos. De certa maneira, genéricos. Depois eu vou falar um pouquinho disso. E também os municípios de interesse turístico. Os pequenos municípios hoje, na sua maioria, têm uma vocação muito grande para a questão turística. E alguns estados tornou essa peça obrigatória para todos os municípios, como é o caso do estado de São Paulo. Tá? Portanto, implementar o estatuto ele pode acontecer das seguintes maneiras. Você pode fazer uma inclusão. Você pode fazer uma inclusão do estatuto, por exemplo, da sua regulamentação desses instrumentos, em cima de um plano que tenha sido feito no passado, mas que não chegou nessa regulamentação dos instrumentos. A maior parte dos planos nossos são, como eu disse, generalistas. Eles dizem, por exemplo, que deve-se proteger florestas, áreas de mananciais, APPs, né? Ou mesmo áreas de riscos, mas não chega a regulamentar a forma de como fazer isso. Nós estamos mostrando que é possível você regulamentar esses instrumentos
introduzindo instrumentos como a transferência do direito de construir, a própria outorga onerosa dentro da escala de cada município, questões de consórcio imobiliário, questões das áreas de proteções naturais, enfim, nas diversas formas, mas mostrando que para essas pessoas que vão proteger é vantajosa, né? Você tem uma série de formas técnicas de mostrar que é vantajoso para aqueles que preservam a regulamentação dos instrumentos. Por exemplo, pouca gente sabe, pelo país afora, que preservar as florestas ou uma mancha de mata dentro da cidade, ou até mesmo uma árvore de uma espécie rara dentro de um lote, é possível ter compensação urbanística, né, com potencial construtivo. Ou seja, você preserva, mas você ganha a possibilidade de fazer em outro lugar e não derrubando as florestas. É impressionante como isso modificaria o cenário pelo país afora, se bem trabalhado, nesse momento que, como disse o professor Racier, essas questões das tragédias nos tomam e tocam. Agora, e também nós podemos fazer peças inteiras, os planos diretores como um todo, para cidades que não têm, ou as revisões como um todo, mas já incluindo esses regramentos que não houveram no passado. Mas o aspecto mais importante disso tudo, e é o instrumento mais definitivo do Estatuto, é que ele pressupõe um processo democrático, direto, de construção dessa legislação, né? Através do que se denominou de participação da sociedade nesse processo. E essa metodologia, ela não é qualquer metodologia como a gente tem visto pelo país afora, geralmente chamando tudo de audiência. Mas se você olhar o Estatuto, ele tem 3 etapas muito claras para ser feitas, né? Existe uma etapa de consulta à população, né? De realmente ouvir a população, os seus desejos, necessidades, oportunidades, interesses, enfim. Uma vez essa peça construída, isso se torna, na verdade, um plano estratégico de desenvolvimento para o município. Na sequência disso, você tem um processo de debate técnico sobre esses regramentos, que também tem que ser feito através de informações e uma comunicação em tempo, no mesmo tempo que está se produzindo essas peças, né, com a sociedade como um todo. E essa é uma segunda etapa. E a terceira etapa é uma etapa de aprovação final desse processo. Então, a grosso modo, nós temos que constituir nos municípios um processo de governança democrática, mais direta do que tem sido feita, aonde a sociedade deve participar. E aí eu entendo que a nossa maneira de fazer trabalhista, ela pode ser muito importante e com a via de mão dupla. A primeira é, sabendo fazer com a metodologia correta, nós vamos estar aproximando cada vez mais da sociedade, né? Depois eu posso falar de um caminho que a gente está fazendo de projetos de iniciativas populares, mas, na verdade, se a gente faz isso bem feito, nós aproximamos o partido da sociedade como um todo para ouvir, para discutir, aprofundar com ela, aproximar as nossas lideranças de todos esses contextos territoriais e sociais e, ao mesmo tempo, quer dizer, nós estamos empoderando essa sociedade por controle social que é necessário fazer, porque sem ele também o estatuto ou qualquer regramento vira uma peça morta na prateleira. Eu sempre costumo dizer, né, que o povo nos mostra o rumo. Claro que a gente tem que dar as diretrizes, né, dentro da técnica, como o professor coloca, né, a questão do meio ambiente, né, regulamentar todas as questões de interesse local, que não é fácil, a gente sabe dos interesses, né? Mas o partido no PDT, ele é democrático e se a gente escutar a opinião pública, com certeza é difícil de errar, né, professor? Sim, com certeza, Alan. Eu quero aproveitar algo que foi aqui salientado e sempre é reiterado pelo Dr. Manuel Dias, que é a relação nossa com as lideranças locais, né? A importância de fortalecer o papel ativo dessas lideranças. Então, nós temos muitos vereadores e vereadoras, e eu queria, a partir dessa consideração sempre recorrente do Dr. Manuel, da necessidade de nós estarmos
presente nas cidades, dialogando com as lideranças, qual o papel desses atores sociais? Qual o papel do legislativo? Qual o papel das lideranças sociais, populares, nesse processo de regulamentação, de revisão ou até mesmo de implantação do Estatuto das Cidades em cada município brasileiro? Nós temos uma experiência já longa, primeiro com os gestores. Nós trabalhamos muito através da universidade pública, cumprindo seu papel social, menos como um escritório de fazer projeto, de ganhar dinheiro em fazer projeto, e mais em empoderar a sociedade. Então, por exemplo, teve planos diretores que eu fiz, que eu mediei, mas que, na verdade, a equipe foi formada pelos gestores dos municípios. Então, ao invés de ter um pessoal de assistência social ou do jurídico conduzindo, a gente formava as pessoas ali para ajudar a conduzir aquele processo, porque no final a gente se retirava, mas com o mínimo de condição de que esse empoderamento era capaz de fazer a gestão futura do processo, né? Então, isso voltado para os gestores públicos, né? A equipe que é montada em cada cidade, por menos, vamos dizer assim, tecnicamente capacitada que eventualmente ela possa ser, mas de empoderar essa equipe, porque é ela que vai tocar essas peças depois. E em relação à vereança, nós temos experiências de diversas naturezas. Uma que eu tenho tentado quebrar, que os vereadores eles se sentem um pouco donos do processo de legislar, de fazer a legislação, né, e de cobrar, e de fiscalizar. O que a gente tem feito em termos de um processo educativo é um aprofundamento com os vereadores, né? Por exemplo, estamos tendo uma experiência agora em Bauru. Nós elegemos um vereador e estamos constituindo um plano desse num bairro rural, Tibiriçá, que é quase o tamanho da sua cidade, tem cerca de 3.000 pessoas. E onde que muda? É o vereador se colocando, ajudando a organizar essa comunidade pela própria liderança natural dele e, tecnicamente, a gente ir trabalhando com ele esses instrumentos e a maneira de fazer. E as etapas são essas mesmo. Uma etapa de sensibilização da comunidade, onde a autoridade dele, a sensibilidade dele com aquele grupo social ou territorial é importante. Depois, a parte de ouvir a comunidade, mas não é mais só um ouvir no sentido, estou aqui escutando as demandas. Não, é uma coisa metodologicamente construída, vira uma carta, vira um documento, vira um plano estratégico de desenvolvimento daquele local, e a gente ajuda os vereadores nesse processo. Depois, uma etapa de discussão dessas oficinas, dos instrumentos que vão reger aquilo, e no final uma aprovação daquela comunidade. Então, nesse processo, o que mais tem é a interação entre o agente técnico, o político e a comunidade. E há um empoderamento de todos ali, o reconhecimento disso. A gente tem defendido isso, nós até criamos lá em Bauru, doutor Manuel, um núcleo com essa particularidade, um núcleo de planejamento e governança sustentável e democrática do PDT, porque nós entendemos que esse processo é muito rico para empoderar os vereadores, as lideranças políticas, mas especialmente a comunidade, e ela reconhecer no partido, nesse campo do planejamento territorial, a importância que a gente tem que dar. Certeza, né, doutor Manuel Dias? O vereador, ele é o porta-voz dos anseios da população, ele está lá para legislar, para fiscalizar os atos do Poder Executivo Municipal, e os nossos vereadores aí do PDT vão ter essa oportunidade, né, de ser eficiente, entregar resultado aos municípios, se participar dessa implementação aí do Estatuto nas cidades, né? A participação do vereador é fundamental, porque eles, se for eleitos pelo povo, conhecem as demandas da região e pode colaborar enormemente para a feitura desse projeto. O que nós precisamos é construir projetos que possam ser levados a Brasília e, junto aos ministérios, buscar recursos para viabilizar a execução desse projeto. Exato.
Então, é muito importante que a gente chame os nossos vereadores, procure dar a eles consciência da importância que eles têm no processo de gestão pública e, com eles, levar adiante esse projeto aí. Que ou a gente faz isso e cria uma gestão realmente comprometida com a população lá embaixo, ou nós passamos por cima, né? E não criamos essa consciência política e ideológica. Então, é muito importante o que o professor está falando, de incluir os vereadores, fazer deles a peça fundamental na elaboração desses programas. Me permita só um complemento. Nós tivemos nesse caso, quase 3 dezenas de cidades, situações muito favoráveis. Foram quando os vereadores participaram do processo de construção do plano diretor desde o início, junto com as comunidades, debatendo tudo, participando junto com a comunidade, ajudando a organizá-la, né? Levando as demandas que ele já conhecia e participando disso. É o caso de São Luís do Paraitinga. São Luís do Paraitinga é uma cidade que passou por um processo de planejamento. A gente coordenou um trabalho lá desde 2005 a 2009. Não foi simples, mas aprovou-se o plano. E imediatamente, por uma dessas coisas do destino aí, a cidade passou por uma tragédia ambiental semelhante no Rio Grande do Sul. E foi o plano diretor que sustentou a reconstrução da cidade. Então é reconhecido lá por todos, e o processo de debate público, participativo, foi de tal ordem, de tal intensidade. Até tem nesse livro que eu estou deixando aqui, para o professor Racier, conta um pouquinho dessa história. A cidade ficou sem prefeitura, ficou sem Câmara Municipal, sem fórum da cidade, quer dizer, uma cidade sem... E as reuniões foram feitas na praça pública, realmente. Foi uma tenda que foi montada e virou uma espécie de ágora grega, assim, de discussão sobre a cidade. E naquele processo que foi longo de discussão de quase 4 anos do plano diretor de lá, se formou gestores na área de planejamento, na área jurídica, na área de educação, na área de finanças, discutindo todos esses instrumentos. E, no final, a secretária de Educação se tornou a prefeita do município. E aquele modelo de gestão muito debatido, na hora da reconstrução, que nós sabemos que no Brasil é a hora que mais vaza dinheiro, vamos dizer assim, pelas emergências, ela continuou com aquele processo de ouvir, de discutir todo o recurso que chegava. É uma experiência do ponto de vista de gestão participativa, que vale a pena conhecer, porque foi exemplar. Assim, a gente escreveu muitos artigos científicos, etc., mas tivemos essa possibilidade de acompanhar isso, né? Então, extrapolou o momento do plano durante a emergência, e São Luís saiu dessa questão de emergência em 3 anos. Então, por exemplo, a habitação social foi resolvida no lugar onde o plano havia discutido previamente, onde que deveriam ser as zonas de interesse social, que normalmente as cidades tentam não discutir muito, e lá já foi discutido numa região central da cidade, para incluir mesmo as pessoas. A gente nem sabia que ia ter tantas pessoas desabrigadas, mas havia um conceito de valorizar esse espaço da habitação social, questão dos parques urbanos, questões de áreas de preservação com aqueles compromissos de transferir o direito de construir, questão de patrimônio histórico. Por exemplo, eu acho que é importante esse registro aqui. Os vereadores, na sua maioria, os prefeitos, até porque não são técnicos na sua maioria, não conhecem essa lei, né? E a própria população não sabe que preservar um patrimônio, uma casa histórica, né, ou o conjunto do casario de uma cidade pequena, que muitas vezes o potencial turístico e de cidade criativa é o que ela mais tem, né? Hoje, com esse instrumento, ele recebe uma série de possibilidades de incentivos, além dos incentivos fiscais, baixar IPTU, baixar ISS, ITBI, mas também os incentivos urbanísticos.
aquilo que ele não pode construir por não poder mexer num patrimônio, ele vai poder recuperar num outro lugar, sozinho, ou ele vender esse potencial para um terceiro, ou ele fazer em parceria com o terceiro. E isso na escala que a cidade tem do seu próprio mercado imobiliário, do seu próprio mercado de construções. Mas está aí algo que não é discutido, nem pelos nossos órgãos de patrimônio histórico. O IPHAN não tem discutido muito isso. O CONDEFAT em São Paulo não tem discutido. E nós precisamos mostrar para as cidades e para os vereadores que legislam que eles podem... aliás, eu tenho um conjunto de leis que se a gente pode pegar os nossos vereadores e falar, olha, ajudá-los, cada lugar é um lugar, tem dosagem para cada lugar, mas existe um conceito para todos eles, né? Habitação social, existe uma situação que me parece até um pouco absurdo, que o próprio Ministério das Cidades ainda não tenha feito disso uma diretriz, e estava caminhando para isso até o Olívio Dutra sair do Ministério, mas se perdeu, que é, por exemplo, você não precisar desapropriar terras para habitação social pelo país afora, né? Na verdade, existe um instrumento chamado consórcio imobiliário, que, se regrado em cada município, né, você pode injetar infraestrutura, né, pública, né, desde o asfalto, a galeria de águas pluviais, o esgoto, a energia, em troca da terra. Ou seja, você não gastaria o recurso público para uma desapropriação, que você não sabe para onde vai o dinheiro, e ele vai ser especulado, às vezes, fora daquele lugar, mas você injeta direto ali na urbanização e você recebe a terra em troca dessa urbanização, né? É uma das formas favoráveis. Por exemplo, no caso das cidades no Rio Grande do Sul, né, eu até já fiz um artigo que eu disponibilizei, pequenininho aí, mas a gente tem que aprofundar isso, eu vejo que está se perdendo uma grande oportunidade naquelas cidades, porque vai ter que adquirir terra para fora das áreas alagadas, né? E essas terras poderiam ser conquistadas através da injeção de infraestrutura nesses lugares e recebendo a terra de graça de graça não, em troca da infraestrutura, eu chamo de escambo mesmo urbanístico, e você teria uma economia de recursos muito grande. Ao mesmo tempo, essas pessoas que estão saindo da margem do rio, que tem uma propriedade lá, nós vivemos isso em São Luís, essas pessoas continuam com aquele direito. Agora, seria a oportunidade de, no que elas vão mudar para outro lugar, você também fazer a permuta daquela terra com aqueles novos lugares e você tirar o problema jurídico que vai ficar para essas cidades todas. Quer dizer, então, uma ação muito simples, com 3, 4 instrumentos urbanísticos, você resolveria um problema de urbanização que é grave em todos os municípios. Eu quero aproveitar, professor Saídes, para colocar 2 questões e pedir a sua reflexão, seu comentário. A cada tragédia que ocorre no país, elas têm sido recorrentes e diante, né, desta calamidade climática global, cada vez mais nós vamos ter impactos ou decorrentes da seca, ou do excesso de chuvas, né, ou de situações climáticas totalmente adversas que produzem efeitos negativos na vida das pessoas, né? Pessoas que perdem vidas, que perdem suas habitações ou que estão em subhabitações em condições muitas vezes precárias. Então a primeira questão é: no que o Estatuto das Cidades, a sua revisão, a sua implementação pode contribuir para que sejam minimizados os efeitos negativos destas tragédias que assolam o país em todos os estados? Nós estamos agora recentemente vendo, por exemplo, as chuvas em São Paulo, né, com problemas graves de alagamento, trazendo doenças, né, contaminação por leptospirose e outras. Então há um ambiente em que, além dos danos à vida humana e dos danos materiais, também há danos ambientais. Então, qual é a contribuição efetiva que um plano diretor, a sua revisão, a implementação do Estatuto das Cidades com as suas diretrizes pode contribuir para enfrentar esse grave problema que é nacional? Bom, vamos falar, em primeiro lugar, da prevenção. E muitos municípios ainda não chegaram, principalmente os pequenos e médios, com quem nós estamos nos preocupando mais, eles podem ter propostas de não deixar isso ocorrer. Hoje se fala muito das tais cidades esponjas, né? A gente chamava de cidades permeáveis há um tempo atrás.
E eu tive a experiência com 2 municípios. O de São Luís, que aconteceu uma tragédia, porque não fez isso no passado. É uma cidade histórica, manteve no mesmo lugar, corre o risco de voltar a ter a tragédia, né, naquela situação, até porque a população decidiu que quer manter a cidade histórica no mesmo lugar, com poucas contenções, e a gente fez obras nesse sentido. Mas você tem muitos municípios, por exemplo, o caso de Liberdade em Minas Gerais, que está nessa iminência de estar ocupando, por exemplo, várzeas, de estar ocupando áreas de Maximor, né, quer dizer, os alagamentos maiores que ocorrem aí de 10 anos, 30 anos, 50 anos, 100 anos, as recorrências de chuvas. Então, nesses casos, o que a gente está propondo de uma maneira muito objetiva? Essas áreas ficariam preservadas, essas áreas de alagamento sazonais, que às vezes não acontece todo ano, mas vai acontecer cada 10 anos, cada 20 anos, 30 anos, e agora está cada vez maiores. Mas ela teria um uso, primeiro, que não necessariamente para construção, mas você pode ter uso, por exemplo, para lazer, vários usos, para esporte, para lazer, hortas urbanas, para um tipo de produção turística que você pode ter nas cidades, né, de parques mesmo, e explorar isso de outras formas mais criativas ligadas a esse desenvolvimento criativo. E, além disso, por eles não poderem fazer construções físicas dentro dessas áreas, eles recebem o potencial construtivo fora dessas áreas. Então, no regramento, por exemplo, de Liberdade, que é uma cidade que tem hoje a sua maioria das construções entre 2 e 3 pavimentos, e as cidades pequenas estão tendo essa tendência de transformar em 2, 3 pavimentos, com o regramento básico, as pessoas receberiam a possibilidade de construir em certas avenidas, em certos núcleos, um potencial maior, recuperando aquilo que ela não estaria fazendo nessas áreas. Da mesma forma, aí pegando situações mais complexas, por exemplo, o caso de Bauru, que passa por todas essas situações. Lá nós temos um processo que a urbanização vem ocupando as cabeceiras dos córregos e do rio Bauru, no caso. Vem matando o rio na época das secas, né, porque você impermeabilizou e está impermeabilizando o solo, e na época das chuvas, as grandes enchentes. Então, o que nós estamos fazendo? Ao invés de construir condomínios, construir loteamentos nessas cabeceiras, nós estamos querendo que mude a forma de urbanização. Você preserva essas grandes áreas, ou recupera até em termos de mata, e você recupera em termos de construção civil, né, em verticalização. Então, por exemplo, a gente consegue provar que um condomínio, mesmo de luxo, né, se for o caso, que tenha em torno de 480 lotes, se você construir 4 torres de 25 andares, você ocupa apenas uma quadra, ao invés de 20, 30 quadras urbanas. E, na verdade, o capital, o lucro que vai ter sobre isso pode ser até maior, porque, na verdade, pode ter incentivos econômicos para que esses empresários façam isso. Simplesmente mudando a urbanização, regrando esses instrumentos para poder fazer. Em parte, eu acho que eu respondi. Muito boa, né? As ideias, né? As sugestões. Tem que ter organização, principalmente a questão das cidades aí abaixo de 50 mil habitantes, né? Que os prefeitos encontram essas dificuldades. Mas é bem isso aí mesmo. Lá no Rio Grande do Sul, e eu escutando atentamente as colocações do professor, a realidade lá, né? Das pessoas que foram atingidas com aquelas enchentes. E aí causa um grande problema, porque o município vai construir programas habitacionais, vai realocar aquelas pessoas, mas a população geralmente tende a retornar àquelas áreas de risco, porque ali se criaram, né, tem toda a questão de conseguir renda e tudo. Mas a questão ambiental, ela é cada vez mais, tem que ser encarada com responsabilidade. Não adianta o município investir lá, o poder público investir novamente, porque se vir outra enchente, leva tudo de novo. Exatamente. E, inclusive, coloca em risco a vida das pessoas, né? E o Dr. Manuel Dias também, que em seguidinha vai retornar à nossa reunião, ele falou, professor Racier, da questão de recursos, né? Aí entra também os vereadores que podem contribuir nessa questão,
porque para fazer realmente a melhoria nas cidades precisa de recursos, então tem que trabalhar junto aos ministérios, junto ao governo federal na captação de recursos para realmente fazer a diferença, né? Exatamente, Alan. Nós, aqui na Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini, temos uma área e um responsável muito qualificado e competente, com larga experiência na elaboração de projetos, na captação de recursos, nos processos de identificação de prioridades que dialogam com o Estatuto das Cidades, planos habitacionais, recursos para infraestrutura, e nós vamos colaborar com os gestores trabalhistas para que façam diagnósticos situacionais adequados, entendam a importância do Estatuto das Cidades e todas as suas diretrizes, todas as suas dimensões, e, acima de tudo, possam habilitar os seus municípios para implementar uma política pública, receber os recursos e, em última instância, que é o grande propósito nosso, contribuir para melhorar o índice de desenvolvimento humano. E com isso eu quero perguntar ao professor José Saiz, nós estamos nos encaminhando para o final da nossa atividade, quais são, de fato, os benefícios que uma cidade ganha ao ter um planejamento urbano? Olha, a gente fala muito em sustentabilidade, né? Que é o foco do trabalho ligado a planejamento urbano, as ODS, as 17 ODS, que na verdade são 6 macro-áreas. A gente consegue trabalhar isso na questão ambiental, na questão cultural, na questão urbanística, na questão social, na questão econômica e na questão de governança. São 6 macro-áreas que o Estatuto ajuda muito. Mas eu quero pegar um foco que é o meu foco de pesquisa, que é como fazer, em cada uma dessas macro-áreas, economia de recurso. Né? A gente criou um conceito de cidades econômicas. Tá? Ou seja, cidades que os gestores e a sociedade entendem que, se aplicar isso da maneira correta, elas se tornarão mais econômicas para se fazer. Então, na minha tese de doutorado, eu trabalhei muito mostrando o vício da desapropriação em todas as áreas, para habitação, para mobilidade urbana, para meio ambiente. Quer dizer, que sustentabilidade é essa que, por exemplo, um gestor, para preservar uma floresta, por melhor que ela seja, faz gastos milionários para poder preservar, quando na verdade ele tem um instrumento que ele poderia simplesmente regular, né, junto com os vereadores, e mostrar para o proprietário que ele recuperaria todo aquele potencial, inclusive com incentivos a mais, se ele construir de um outro jeito, num outro lugar. Então está perdendo recurso. Né? Mostrar para a sociedade, para o pessoal da área de cultura, de patrimônio histórico, como que ele poderia colocar aquele ativo dele, que hoje ele nem sabe que existe, em benefício dele mesmo, de outra forma. Né? Então, estamos falando de um exemplo na área, na questão habitacional, mostrar para as construtoras, eu não tenho nenhum preconceito, precisamos dela, como é que, através de um consórcio imobiliário, ela poderia fazer habitação em regiões mais centrais das cidades, incluir melhor as pessoas, e a custos mais baratos, porque a terra vai se tornar mais barata. Né? E vai por aí fora. Na questão urbanística, nós temos um exemplo, eu participei como secretário ainda, nos anos 90, ainda nem tinha o estatuto, mas nós conquistamos terras para fazer avenidas, simplesmente demonstrando para o dono do lote que a avenida iria valorizar o lote dele e que, portanto, não era justo a prefeitura desapropriar. E nós fizemos uma negociação de terra por doação. E eles entenderam, doaram as terras para a prefeitura, 400 mil metros quadrados de terras, que hoje são 2 grandes avenidas da cidade, e a prefeitura não ficou com o passivo de uma desapropriação, os tais esqueletos no armário. Então, eu diria que a parte mais substancial de saber aplicar o Estatuto da Cidade é nessa preocupação de uma sustentabilidade econômica mesmo. Às vezes eu acho que é uma falsa ideia hoje de que o município, se não tiver recurso, ele não faz. Não, com as leis urbanísticas, você pode fazer muito mais e melhor, mesmo a prefeitura não tendo recurso. Ela administra, ela faz a gestão de terras, a gestão desses acordos que eu chamo de escambos urbanísticos, entre o interesse privado e o interesse público, entre a norma, que é um direito público, né?
coletivo sobre o privado, mas o privado interagindo e tendo benefícios Uma valorização, né? Com isso. Então, vamos falar o seguinte, eu costumo fazer uma metáfora que é assim, nós tínhamos a lei de loteamentos, a 6766 de 79, que se fizesse bem, nós teríamos cidades que tivessem muito boas, mas era uma espécie de jogo de dama. Agora, o Estatuto da Cidade é um jogo de xadrez. Você tem que aprender a lidar com todas essas peças para cada contexto. Tem um conceito que é do José Afonso da Silva, num livro de Direito Urbanístico Brasileiro, que ele chama de coesão dinâmica das normas urbanísticas. Ele fala que as normas, esses instrumentos que nós estamos falando, não devem ser aplicados isolados, mas você tem que olhar eles nesse equilíbrio de como aplicar. Isso torna mais complexo, mas o que todo mundo tem que sair de uma conversa como essa nossa é sabendo que nós podemos fazer muito mais, mesmo numa situação de pouco recurso. Só que nesse país, às vezes, você fazer mais barato não interessa para um tipo de categoria de gestor, que não é o nosso caso trabalhista, tá certo? Quer dizer, as concorrências, às vezes, ganha quem está colocando mais alto até, tá certo? Por outros interesses. E não é o caso. Nosso pensamento é de como é que o gestor, como é que com pouco recurso administra. Agora, nós não fugimos dessa questão da busca de recursos. Por exemplo, no plano diretor de liberdade, a última coisa que a gente fala de governança é que o plano diretor, o processo participativo deveria, no final dele, ter constituído no município, dentro da ideia agora avançada, porque isso não estava incorporado ainda, da governança trabalhista, uma equipe capacitada para preparar editais, preparar projetos, ir atrás do recurso onde ele estiver, que eu acho que nós temos que também capacitar as cidades nesse sentido, e acho que é o objetivo do Centro de Formação. Perfeito. Nós estamos então nos encaminhando para o final desse podcast, uma grande alegria estarmos aqui na Rádio Legalidade, agradecer ao Dr. Manel Dias, agradecer ao Alan Croto, nosso diretor da Rádio Legalidade, o professor Jé Saides, que nos honra e alegra com a sua presença, e dizer a todos os nossos assistentes, ouvintes, aqueles que nos acompanham pelas redes, participe das atividades do Centro de Formação de Gestores Trabalhistas. Nós estamos querendo contribuir para que tenhamos mais e melhor governo, mais e melhor democracia, mais e melhor gestão transparente, gestão de resultados, mais trabalhismo para o Brasil. Muito bom. Também em nome da Rádio Legalidade, não poderia deixar de agradecer a participação aí do professor José Carlos Racier, que vem desenvolvendo um relevante, um brilhante trabalho aí na questão da qualificação dos nossos gestores, andando por todos os estados desse nosso Brasil, né, estendendo a mão àqueles que realmente querem fazer a diferença nas cidades, dando toda a estrutura. Também o conhecimento aí do professor, doutor, mestre nessa questão urbana e da organização urbana, de suma importância para um trabalho técnico de responsabilidade ser efetivo numa cidade. E também, infelizmente, o doutor Manuel, né, caiu o sinal dele lá, teve problema técnico aí, mas participou também conosco desse bate-papo, e eu acho que é isso aí, a Rádio Legalidade tem essa função social, né, de promover esse debate, buscar pessoas qualificadas, para que a gente faça na gestão do PDT a diferença. Muito obrigado, e deixar as colocações também finais aí para o professor. Bom, foi um prazer estar debatendo aqui com o professor Racier, com você, Alan, com o Dr. Manuel Dias, e eu espero que esses conceitos, esses exemplos que a gente deu, possa mostrar para as pessoas o quanto é importante o Estatuto da Cidade, bem regrado nos municípios, sejam eles pequenos, médios, grandes, para esse momento que a gente está vivendo do mundo inteiro, né, nessa busca de sustentabilidade maior, seja na questão ambiental, na questão cultural, social, urbanística, de governança. Mas eu quero finalizar pontuando mesmo que o Estatuto da Cidade é uma medida de economia pública, uma medida de economia urbana nas gestões, se bem aplicados. Tá? Muito obrigado. Obrigado, professor Racier. Parabéns pelo trabalho do Centro de Formação, e essa sua energia nos contagia também. E eu quero me somar a esse esforço aí do PDT. Você sabe que a gente ama essa área, e a gente tem feito isso na raça, criando picadas aí num campo que ainda é muito mal explorado pelo país afora. Muito bom. Até a próxima, então. Muito obrigado. Obrigado.